O Senado mais morno da história do país surpreende base do governo após quebrar acordo para apoiar o setor público em detrimento dos mais frágeis. E deputado mostra conversa com funcionário público e revela o outro lado da moeda. Eu sou Marcelo Pontes e bem-vindo ao Verdade Política, um canal que revela as faces apáticas do nosso Senado brasileiro. O Senado mais morno da história do país, e é por isso considerado também o mais morto, decidiu por 42 votos a 30 derrubar o veto do presidente Bolsonaro, que impediria os reajustes a servidores públicos. A base aliada do governo recebeu com surpresa a derrubada. Afinal, havia um acordo que incluía uma ajuda de 60 bilhões a estados e municípios, reforçando que os próprios governadores, inclusive muitos de esquerda, defendiam a manutenção. Afinal, a queda da arrecadação já é uma realidade. Com a queda do veto, ficaria mantido o reajuste dos salários de funcionários da saúde e da segurança pública, e também profissionais de limpeza, de serviços funerários, de assistência social e da educação pública. Essa brincadeira com dinheiro público custaria aos cofres 130 bilhões, segundo o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Ele reforçou que essa decisão poderia afetar muitos brasileiros, que iriam deixar de receber a sexta parte do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes foi taxativo e afirmou que os senadores cometeram um crime contra o país e que essa decisão foi um péssimo sinal. Para a decepção de muitos eleitores, o senador Major Olímpio comemorou esta decisão, mostrando o lado mais alinhado com o Estado do que com a população. Acabamos de dar um cacete no Senado, falta agora 19 anos na Câmara, gente. 42 a 30. O governo pôs o rolo compressor, pôs emenda parlamentar, pôs, mas a dignidade de vocês vale muito mais que isso. Parabéns! Vamos para a Câmara agora! A decisão do Senado foi tão fora da curva, mas tão fora da curva, que até surpreendeu o presidente Rodrigo Maia. A crise no Brasil, ela é uma crise que ainda deve continuar. Nós sabemos que a renda do brasileiro caiu na ordem de 150 bilhões de reais. O auxílio emergencial está colocando a economia até setembro aproximadamente 300 bilhões de reais. A gente sabe que o fluxo de recursos vai ser reduzido. Isso terá um impacto ainda nos próximos meses, até o próximo ano, na economia e na vida das pessoas. E esse veto ele é muito importante, a sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara. Nós queremos, claro, atender estados, atender municípios, atender a sociedade, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal. Caminhando para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia, Então não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. Vocês sabem que eu sempre defendi a possibilidade da redução de salário, a redução de jornada, mas isso foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal. Maia também afirmou que o setor público também deve dar exemplo, e que essa decisão poderia afetar lá na frente os próprios funcionários públicos. O sofrimento do setor privado não tem que ter o mínimo de sacrifício do setor público. Nós não estamos cortando salário, nós estamos pedindo uma suspensão de algumas prerrogativas para que a gente dê clareza, tanto para estados e municípios e para a própria União, de uma economia relevante para o momento que vivemos. O governo já gastou mais de 500 bilhões de reais. Deve chegar ao final do ano a próximo de 800 bilhões de reais. A dívida pública caminha para 95% do PIB. Então, o que nós queremos aqui é deixar claro que a manutenção do veto, de forma nenhuma, vai contra o servidor. Muito pelo contrário, vai a favor do servidor público. E a derrubada desse veto, quais são as consequências? Nós não sabemos. Nós temos muitas medidas provisórias tramitando que podem ser afetadas com um resultado negativo dessa votação, porque essa economia ela faz parte de todo o planejamento que o governo fez junto com o Congresso Nacional. Por exemplo, nós temos a medida provisória 971 do aumento da Polícia de Brasília e dos territórios. Se esse veto cai, o que acontece com essa medida provisória? O governo vai ter condições
de mantê-la ou ela vai cair? Apenas lembrando que no mês de abril, Guedes enviou 130 bilhões para socorrer estados e municípios. E em contrapartida, não haveria aumento de salários de servidores por 18 meses. Porém, muita coisa foi costurada no caminho, e a maioria dos políticos tem memória de um pequeno peixinho dourado. O setor público possui a função de servir o povo, e não ser servido. Porém, a classe, mesmo atendendo diretamente a população em alguns casos, está desconectado dele. E age, na maioria das vezes, como lobistas. O deputado Marcel Van Hatten divulgou uma conversa mostrando muito bem essa realidade. Olá, deputado Marcel Van Hatten. O veto 17 prejudica milhares de professores. Estão congelando pequenos benefícios que temos na estrutura da carreira. Progressões, anuênios, quinquênios, e isto não é justo. Por favor, milhões de desempregados. Você não tem empatia com quem perdeu seu emprego na pandemia? Pequenos benefícios? E você não pode abrir mão numa pandemia do que é pequeno para algo muito maior, que é a solidariedade com quem ganha muito menos que você e com quem está desempregado? Desculpe, mas corta meu coração saber que você pensa assim. E o senhor, já abriu mão dos seus benefícios? Já, e você? Nós fazemos parte de uma categoria sofrida. Estamos sem reajustes há anos. Sofrido é quem está sem emprego. Abro mão todos os dias. Quando tenho que comprar cesta básica para doar para as famílias dos alunos que deveriam ser assistidas pelo Estado. Você recebe seu salário? Boa sorte na defesa dos seus pequenos benefícios, que são arrancados dos impostos pagos pelas famílias das crianças que não têm nem para comprar cesta básica. Toda vez que você der uma cesta básica para alguém com o teu dinheiro, lembra que teu salário foi pago principalmente pelos mais pobres. Dê graças a Deus e aos pobres, inclusive aos desempregados, porque são eles que te sustentam. Talvez essa professora não saiba, mas existe a Lei do Piso. Lei 11.738 de 2008. O texto estabelece que o piso salarial dos professores do magistério seja atualizado anualmente no mês de janeiro. Além disso, o valor mínimo por aluno é estipulado com base em estimativas anuais das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440 contra R$ 3.048 em 2018. Agora você, meu amigo inscrito, que não é um funcionário público, quando recebeu seu último reajuste, também chamado de aumento? Deixe nos comentários. Por fim, a situação ficou tão complicada que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve que subir à tribuna para defender a manutenção do veto. Quem salvou a massa salarial no Brasil foi o Congresso Nacional, junto com o presidente da República, que sancionou e depois até propôs um valor maior do que os R$500 propostos por esse parlamento. Então, quem salvou a queda da massa salarial foram os 300 bilhões de reais, que é o dobro da queda da massa salarial, que atingiu milhões de trabalhadores no nosso país. Só que o presidente já disse, a econômica já disse, e todos nós sabemos que a manutenção do programa nesse valor parece praticamente impossível. Com o aumento da massa salarial, nós seguramos a queda da economia. Em vez de projetar 7, está projetando 5. Só que o que significa isso? Que significa que se a economia cair 6 e crescer 3 no próximo ano, milhares de cidades e estados que já estão com as suas despesas quase em 100% das receitas, vão entrar numa situação de quase falência, porque infelizmente no Estado brasileiro a receita pode cair 30% e a gente não pode cortar nem 1%, as despesas são obrigatórias, são permanentes, a Constituição não permite que nós façamos nenhum tipo de corte. Não podem os servidores públicos, e nós somos servidores públicos, imaginar que uma mensagem mínima para a sociedade não precisa ser enviada. Precisa sim. E nesse momento a resposta, do meu ponto de vista, em nome do meu partido, agradeço ao meu líder Efraim, venho à tribuna defender a manutenção do veto, porque tenho certeza que essa é a decisão correta. O cidadão paga impostos para que a educação seja de qualidade, para que a saúde seja de qualidade, para que a segurança seja de qualidade, para que o Estado seja um indutor da nossa economia, diferente do que é hoje. A nossa carga tributária e o nosso sistema tributário tiram a competitividade do setor privado. E, de forma muito contundente, tenho certeza que o melhor para o Brasil, nesse momento, é que todos nós possamos manter o veto com a certeza que os servidores públicos
que tivemos a oportunidade de, com esse projeto de lei, garantir o salário em dia de todos eles, né, que também precisam contribuir, colaborar com a sociedade brasileira e deveriam todos votar sim na manutenção do veto. Como a lei deve ser aprovada nas duas casas legislativas, a Câmara decidiu manter o veto. Um resultado que deixou um gosto amargo para os senadores, manchando a imagem da casa mais alta legislativa. Inclusive para alguns integrantes do Muda Senado, como o Major Olímpio, que votaram para a derrubada do veto. Portanto, está na hora dos funcionários públicos aceitarem que a realidade do país mudou e que, neste momento, sacrifícios devem ser feitos em todas as esferas. Este ano, a dívida pública poderá abocanhar 95% do PIB. E se mantermos essa cultura de protecionismo por mais tempo, não haverá nem salários a serem reivindicados no futuro.